irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a boa mão de Deus continue abençoando o seu lar. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa manhã, no programa de Vida Devocional, onde nós compartilharemos um pouco mais da palavra do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema: você é um vaso escolhido por Deus. Vou repetir, você é um vaso escolhido por Deus. O texto está baseado em Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. A palavra de Deus assim nos diz: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, dizendo: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor lhe ordenou: Vai, pois para mim ele é um vaso escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo o que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com as escamas, e ele passou a ver novamente. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém? Meus irmãos, essa história é uma história muito conhecida pelos irmãos, acredito eu. É uma história muito discutida nos principais eventos a respeito do grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Essa referência mostra exatamente o começo da caminhada de Paulo, não mais como um perseguidor da igreja, mas agora como um instrumento, um vaso de Deus para promoção e promulgação do evangelho. A história conta que Saulo, ele inspirava a prisão, ele inspirava a perseguição contra aqueles que professavam Jesus Cristo. A Bíblia nos relata que no capítulo de número 9, Saulo ele havia solicitado cartas, ele havia solicitado permissões para que pudesse ser feito o quê? Pudesse ser feito uma perseguição para todos aqueles que professassem o nome de Jesus Cristo. A Bíblia relata que ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que durante toda a caminhada em qual ele estivesse empreitado, ele pudesse, ao identificar pessoas que falassem a respeito de Jesus, essas pessoas fossem presas, aprisionadas e levadas ao cárcere. A Bíblia nos conta a história que, na mente de Paulo, ele tinha esse propósito, mas na realização de Deus era outro completamente diferente. A Bíblia nos relata que ele, no caminho, quando ele se aproximava de Damasco, subitamente veio uma luz muito forte. E essa luz muito forte resplandeceu ao redor de Saulo. E ele, caindo assim do cavalo de onde ele estava, ele viu aquela luz. E uma voz muito grande chamava por ele, dizendo: Saul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz que atravessou a história de Saulo, essa história que afrontou a caminhada de Saulo, foi uma voz que literalmente iria mudar para e por completo a vida de Paulo, que na época era Saulo. A Bíblia relata que quando ele ouviu essa voz, ele falou: Quem és tu, Senhor? Na verdade, quando Saulo ele tem aquele momento, aquela queda naquele momento e escuta essa voz, a Bíblia relata claramente que ele recebe aquela incumbência de: olha, alguém me chamou
Então ele fala, quem és tu, Senhor? E a palavra do Senhor fala que naquele momento ele falou assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo ali naquele momento? Ele falou assim, você está perseguindo aqueles que estão levando o meu evangelho. Você está perseguindo aqueles que estão levando o meu nome. Então agora o papo é direto comigo. A conversa é direto comigo, Saulo. Você está perseguindo fulano. Você esteve com os teus olhos vendo o apedrejamento de Estevão. Os seus olhos foram olhos que naturalmente contemplaram o apedrejamento de um discípulo meu. Então, já que você está perseguindo A, já que você está perseguindo B, então vamos conversar agora. O papo agora é reto, Saulo. E naquele momento a palavra do Senhor diz que os seus olhos fecharam-se e ele não conseguiu mais enxergar. Aonde entra no texto pelo qual nós discutimos em que o Senhor chama Ananias. O Senhor usa os teus para cumprir os teus propósitos. O Senhor usa os teus para cumprir a tua obra. E a Bíblia diz que o Senhor chamou Ananias dizendo, Ananias! E Ananias falou, pois não, Senhor. Estou aqui à disposição. O que o Senhor precisa? E a palavra do Senhor diz que o Senhor disse, apronta-te e vai à rua chamada direita. Porque ali na casa de Judas existe um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração nesse momento. E acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e coloca as mãos sobre eles. Todavia, quando Deus acaba de chamar Ananias, algo interessante acontece. Ananias fala assim, Senhor, peraí. Se nós estamos falando da mesma pessoa, vamos na coerência dos nossos pensamentos. Se nós estamos falando da mesma pessoa, eu vou contar algo para o senhor aqui. Esse aí que o senhor acabou de falar, que é Saulo, de Tarso, ele é um homem que inspira prender, inspira matar todas aquelas pessoas que professam o teu nome. Todas aquelas pessoas que professam o Senhor. Porém o Senhor falou assim, Ananias, esse exato momento em que o Senhor fala, com as devidas proporções, é quando lá em Samuel, vai esperando ali os filhos de Jessé para poder ungir, e às vezes ali ele está olhando mais a aparência, a mesma conotação de Deus intervir acontece agora. Ele fala, Ananias, vai e faça o que eu estou pedindo. Por quê? Porque ele é um vaso escolhido por mim para levar a palavra. O que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? Quem escolhe é Deus. Quem faz é Deus. Quem determina é Deus. Quem fala o seguinte, esse é um vaso e eu vou utilizá-lo para cumprir a minha obra é Deus. Então, o que acontece? A pessoa pode gostar, não gostar, pode querer, não querer, isso não importa. O que importa é que o plano de Deus, acima de todos os nossos achismos, de todas as nossas mazelas, de tudo que nós pensamos, não importa. O que importa é o propósito e o plano de Deus na minha e na sua vida. É interessante que na minha vida e na sua vida, todo mundo gosta de falar, gosta de julgar, gosta de querer opinar, mas graças ao eterno Deus, que quem tem a última palavra na minha e na sua vida é Ele. Ananias, vai e faz o que eu estou pedindo. Sabe por quê? Porque ele é um vaso escolhido. Ele pode ser perseguidor da igreja. Ele pode querer matar as pessoas que professam o meu nome. Ele pode ter o pecado pior que existe. Mas ele é um vaso escolhido. Ele é uma pessoa que fará grandes coisas na minha obra. Por isso, Ananias, vai e faz o que eu estou pedindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor ainda contempla ainda uma outra face, Ananias, dizendo, eu revelarei a ele, versículo 16, tudo quanto é necessário por causa do meu nome. É interessante que quando Ananias foi, ele cumpriu, obediência, servo de Deus é assim, obediente. Servo de Deus cumpre o propósito. Ele chega e fala assim, irmão Saulo, eu não vou te chamar mais de perseguidor, eu não vou te chamar mais de caluniador, eu não vou te chamar mais de adúltero, eu não vou te chamar, a gente não chama ninguém de nada, nós somos todos irmãos, nós todos somos um só corpo em Cristo Jesus, irmão Saulo. O Senhor
Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vias, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Irmão Saulo, aquele encontro extraordinário, miraculoso que você teve na estrada de Damasco, e que você teve o contato e ouviu a voz de Jesus, e ele se apresentou a você, foi o mesmo que me mandou estar aqui, para que, a Bíblia relata, eu coloque a mão sobre ti para que tu tornes a ver e seja cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento, como escamas, algo caiu dos olhos dele e ele voltou a enxergar. Depois ele foi batizado, alimentou-se e começou ali a cumprir ali uma grande missão que Deus tinha para a vida dele. Meus irmãos, esses ensinamentos que nós temos aqui são muito claros para mostrar algumas questões. Primeiro, um ensinamento muito claro. Você é um vaso do Senhor. Não há nada que você faça, não há pecado, não há qualquer tipo de ação que você faça que distancie você de Deus, do amor de Deus. Você é um vaso escolhido. Saulo era aquela pessoa que inspirava a matar os cristãos naquela época, todos que professassem. Mas Deus utilizou exatamente ele como um grande instrumento para a propagação do seu evangelho no começo da igreja primitiva. Por quê? Porque Saulo era uma pessoa muito... Saulo, a história nos conta que ele era uma pessoa muito douta, muito conhecedora. Ele tinha, por ser romano, ele tinha estudado, e judeu, né, ele tinha um conhecimento muito forte, tanto na língua quanto nos conhecimentos literários e filosóficos da época. Deus sabia que aquele irmão, o irmão Saulo, era uma pessoa muito preciosa e que ele seria de grande valia na operação da execução do plano de Deus. Eu quero falar algo para você, meu irmão, minha irmã que está me escutando aqui agora. Você é um instrumento de Deus. Você é um vaso escolhido por Deus. Não é um pecado, não é uma fatalidade na sua vida que vai lhe separar do amor de Deus. Então eu quero dizer para você que nessa manhã, se encoraje na palavra do Senhor. O propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Assim como ele cumpriu-se na vida de Saulo, que depois tornou-se Paulo, ele vai cumprir na minha e na sua vida em nome de Jesus. Um segundo ponto que eu quero mostrar é que sempre que Deus vai operacionalizar a sua obra, ele escolhe pessoas. É tão interessante que Ananias estava ali e quando ele recebeu a orientação de Deus, Ananias ele poderia ter, de uma forma desobediente, não ter sido um instrumento para que Deus pudesse utilizá-lo. Apesar de Ananias ter perguntado, Senhor, será que estamos falando da mesma pessoa? Mas Ananias cumpriu fielmente aquilo que Deus tinha para a vida de Saulo. O que eu aprendo aqui com essa lição? É que muitas vezes nós podemos ser bênção na vida do nosso irmão, mas nós não queremos julgar o nosso irmão. Nós queremos ser autoproclamadores de quem deve ser abençoado e quem não deve ser abençoado. Eu abençoo aquele irmão porque aquele irmão é uma pessoa muito boa. Não, aquele irmão eu não vou abençoá-lo porque não vou ajudá-lo porque ele não merece. Meu irmão, não é do nosso domínio escolher quem deverá ser abençoado, não. Quem deverá ser abençoado ou não. O que nós devemos fazer é estar à disposição de Deus para que nós possamos cumprir assim a missão de Deus e abençoar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ananias, ele tentou entender realmente se era a mesma pessoa, mas assim que Deus promoveu uma explicação clara do que ele tinha com relação ao propósito de Saulo, imediatamente Ananias foi e cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, se Deus tem pedido, se Deus tem direcionado, se Deus tem tocado no seu coração para que você abençoe uma pessoa, não julgue ela pelo passado dela, não julgue ela pelo que ela está fazendo, não julgue ela pelo distanciamento eventualmente dos caminhos do Senhor, mas seja amoroso, seja uma pessoa cuidadosa, porque é dessa forma que você vai mostrar o amor de Deus por meio da sua vida para o amor de Deus para com a vida dela. Precisamos ser uma geração de testemunhas verdadeiros adoradores
e pessoas que amam o Senhor. E isso nos faz entender uma coisa muito clara. Eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu não vou julgar a vida de ninguém. Eu não vou promover sentença na vida de ninguém. Então, se Deus me chamar para poder ser bênção na vida de um irmão, independente do passado dele, independente daquilo que ele fez, eu estarei nas mãos do Senhor para que Ele cumpra por meio da minha vida aquilo que Ele quer para a vida do meu irmão. Assim como Ananias foi, nas mãos do Senhor, instrumento de bênção para abençoar a vida de Saulo. E um terceiro item que eu gostaria muito claro aqui de destacar na vida para com os irmãos, é que quando ele chegou lá para poder falar com Saulo, é interessante que Saulo estava orando. Saulo estava orando. É interessante que quando Saulo teve toda aquela revelação de Jesus naquela caminhada, aquela luz, aquela voz que muito ali o deixou transformado, é interessante que até que Ananias assim estivesse na casa dele para poder colocar as mãos sobre ele e orar sobre a vida de Saulo, o que é muito claro e interessante nesse ponto, meus irmãos e minhas irmãs, é que Saulo estava em oração. O que eu aprendo? Olha o que o versículo fala. No 11, na parte B. Eis que ele está em oração nesse momento e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. O que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Eu aprendo com isso o seguinte: a vida e a caminhada de um homem e de uma mulher de Deus é uma vida pautada na oração. Saulo, quando ele teve aquela revelação, ele estava ali entendendo tudo aquilo que havia acontecido com ele, mas ele claramente já estava, sabe o que? Ele já estava prostrado aos pés de Jesus. O que eu quero dizer para o irmão, para a irmã nessa manhã é o seguinte: a vida de um homem e de uma mulher, ela deve ser pautada na oração. A oração é um instrumento muito forte, muito poderoso, para que possamos estar firmes e sadios no dia bom e no dia ruim. A oração transforma, a oração liberta, a oração cura, a oração revigora, a oração transforma. Então precisamos ter essa prática da oração constante em nossas vidas. Saulo, a partir do momento que ele estava em oração, naquela oração mesmo, ele teve, a palavra do Senhor nos diz, uma visão da qual chegava um homem, Ananias, e colocava as mãos sobre ele. Então, na verdade, Deus estava revelando para a vida de Saulo, por meio, a palavra de Deus fala de uma visão, que chegaria um homem e faria isso com ele. E aí o que aconteceu? Versículos posteriores, Ananias fez exatamente o cumprimento da visão que Deus havia dado para Saulo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É na oração que nós colocamos toda a nossa necessidade aos pés da cruz. É na oração que nós recebemos da parte de Deus direção. Na oração nós falamos com Deus. Na oração nós colocamos o nosso clamor na presença do Senhor. E Deus se revela das formas como lhe apraz. E Deus se manifesta das formas que lhe apraz. É tão interessante que Ananias, quando fez isso e colocou as mãos sobre Saulo, ele falou o seguinte: para ele voltar a enxergar e também ser o que? Revestido de poder. O que falta, irmãos, muitas vezes na minha geração, é pessoas cheias do Espírito Santo. É pessoas capazes de ter plenitude do Espírito Santo. Esse revestimento, essa plenitude, ela é muito importante para que possamos estar preparados para o cumprimento da boa obra de Deus. Busque essa plenitude do Espírito Santo. Busque esse ser cheio do Espírito Santo. Porque esse buscar, essa fome que você vai ter de Deus, é uma fome que vai te preencher em todas as suas necessidades. É uma fome que vai preencher todos os seus vazios. E você será muito ou grandemente bem-aventurado no seu propósito aqui nessa terra. A palavra do Senhor fala que depois que ele foi orado e que Ananias orou pela vida dele, ele foi batizado, ele se alimentou e depois Saulo começou em ato contínuo a evangelizar. O que eu quero dizer, irmão, minha irmã? A palavra do Senhor é muito clara. Você é um vaso escolhido por Deus. E vaso escolhido por Deus tem uma grande missão: falar desse Jesus que transformou sua vida para outras pessoas. Falar desse Jesus que transformou suas vidas para as pessoas que estão ao seu redor. Saulo, assim que ele recebeu essa visitação do Espírito Santo na vida dele, em ato contínuo ele começou a evangelizar. Aquela mulher samaritana, quando ela teve encontro com Jesus lá naquela fonte,
E Jesus se revelou a ela dizendo, mulher, se tu souberes quem sou eu, quem tu pedes água para beber, tu efetivamente estaria saciada, porque essa água é uma água que vai saciar você por inteiro. Da mesma forma que Jesus se revelou àquela mulher, e ela em ato contínuo começou a pregar sobre os feitos de Jesus, Saulo da mesma forma. O que nós aprendemos com essa lição, meus irmãos? Você é um vaso escolhido por Deus, você é um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para a propagação do Evangelho. Por isso, a tempo e a fora de tempo, fale o que Jesus fez na sua vida. Fale o que Jesus fez no seu casamento. Fale o que Jesus fez com o seu passado. Fale o que Jesus fez na sua casa. Porque tudo que você vai falar será uma semente que entrará no coração daquela pessoa. E muito apraz o Espírito Santo fazer sim a obra de transformação. Mas você precisa falar do Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir a Deus a bênção de Deus sobre a sua vida, crendo que essa palavra, que você é um vaso escolhido por Deus, é algo que nós temos que tomar posse no nosso coração, tomar posse na nossa vida. E Deus continuará fazendo a sua grande e poderosa obra. Amém? Pai, muito obrigado a Deus pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã. Eu te glorifico e te exalto por cada um deles aqui, Pai. Somos vasos escolhidos pelo Senhor. Somos vasos escolhidos para propagar o Teu Evangelho. Somos vasos escolhidos para manifestar o Teu amor, ó Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas mazelas, perdoa, ó Deus, a nossa negligência, Pai. Mas que o Senhor coloque em nós, ó Deus, cada dia mais esse amor por essas pessoas que precisam tanto ouvir, Pai. Que sejamos plenos, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. E que a Tua boa obra, e que o Teu reino avance, que o Teu reino, ó Deus, se espalhe, Pai, de norte a sul, de leste a oeste. E que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus, amém.